O Naruto é um prodígio. Recentemente eu fiz um vídeo afirmando que o Naruto não é um gênio. E claro, muitos acabaram discordando dessa minha opinião, então eu vou explicar pra vocês qual que é a real diferença entre ser um gênio e ser um prodígio. Quando a gente fala de inteligência em batalha, o Naruto Uzumaki não é o primeiro nome que vem à mente pra muita gente, mas eu acho que ele é um dos protagonistas de shonen mais subestimados nessa categoria. Então hoje eu quero falar sobre a real inteligência de combate do Naruto e o quão prodígio ele é, o que é totalmente diferente de ser classificado como um prodígio dentro da obra, e sim, existe muita diferença. Muita gente confunde o fato do Naruto ser desajeitado, bobo e um pouco avoado, e acha que isso significa que ele é burro, mas a real é que não é bem assim. Apesar de o Naruto não ser exatamente o melhor academicamente e ter seus momentos de esquecimento ou ser uma pessoa enrolada, como quando ele esquece todas as habilidades do Rinnegan ou até o Senjutsu, a grande verdade por trás disso é que ele não se dá bem com coisas baseadas em teoria, mas sim com aquilo que ele pode experimentar, sentir e perceber do próprio jeito. E isso é algo que o próprio Naruto fala durante o treinamento para dominar a bomba da besta com cauda, quando ele precisa usar a proporção certa de chakra, de 8:2. Nas palavras dele, ele prefere sentir as coisas ao invés de ficar tentando entender racionalmente. E isso é algo que combina totalmente com a forma que ele absorve conceitos no mundo de Naruto. Um exemplo disso é o próprio Senjutsu e o conceito de misturar as suas próprias energias físicas e mental com a energia da natureza. Outro exemplo disso é como Naruto sempre encontra soluções criativas para as etapas e dificuldades na criação de um jutsu. Isso fica claro durante seu treinamento do modo sábio, quando ele tenta correr e ao mesmo tempo coletar energia da natureza. E nisso, o Fukazaku explica isso, dizendo que seria como olhar para o lado esquerdo e para o lado direito ao mesmo tempo. Daí o Naruto simplesmente tem a ideia de criar clones das sombras para coletarem a energia por ele. E essa lógica dos dois lados fez sentido na cabeça dele, porque assim ele conseguia dividir o desempenho entre ele e os clones. E sabemos que isso já tinha sido demonstrado antes, ou pelo menos em parte, no treinamento do Rasen Shuriken. Aquele foi o exemplo perfeito, já que o Naruto estava com dificuldade para adicionar a energia da natureza ao Rasengan, e ao mesmo tempo manter a forma do chakra com o clone. Ele estava tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo, manter o formato do Rasengan e adicionar o chakra Senjutsu nele, e foi justamente esse conceito de dividir entre esquerda e direita que deu o estalo no Naruto. E isso é surpreendente, já que o Naruto mostra uma estratégia de combate e de aprendizado totalmente inovador, mas isso não o classifica como um gênio em comparação ao Itachi, Kakashi, Tsunade, Orochimaru e muitos outros. Todos esses feitos do Naruto, na verdade, só mostram quão prodígio ele é. O Naruto é o tipo de personagem esperto que sempre cria uma terceira via, um terceiro clone, só pra focar em algo que vai dar certo pra ele. O Jutsu Clones das Sombras provavelmente é o trunfo mais poderoso do Naruto em combate exatamente por isso. Isso permite com que ele analise a velocidade, os padrões e o estilo de batalha dos seus oponentes, absorvendo a experiência dos seus clones e usando esse conhecimento em tempo real ao seu favor. Esse é um conceito que o Naruto foi se tornando cada vez mais consciente e, consequentemente, ele acabou incorporando no estilo de combate durante o treinamento para adicionar a energia da natureza ao Rasengan. A primeira vez que a gente vê esse conceito na prática é um ótimo exemplo, que é contra o Kakuzu. Ali, o Naruto conseguiu identificar quantos clones ele precisava para estabilizar o Rasengan e finalizar o seu oponente, e sabemos que o Kakuzu era conhecido por ter uma grande experiência de batalha. Sabendo disso, o Naruto precisou planejar e avaliar com cuidado, mesmo tendo dificuldades no auto-julgamento. Um fator decisivo na vitória dele contra o Kakuzu foi simplesmente uma das estratégias que o Naruto mais utiliza em combate, que é a capacidade de enganar o seu inimigo, fazendo parecer que atacou o original, quando na verdade aquele é um clone. E a sagacidade do Naruto é tão grande utilizando esse método que ele enganou diversos shinobis, tanto Sasuke, o próprio Neji Hyuga, o Kakuzu, como já foi citado aqui no exemplo, e até mesmo a própria Kaguya. Nem mesmo doujutsus, como o Byakugan, conseguiram distinguir o Naruto original dos clones, e o Naruto se aproveita desse grande poderio que os clones o concedem para sobrepujar adversários com sentidos elevados e doujutsus poderosos, como o próprio Neji, como citado, e a Kaguya. E todos esses feitos só mostram quão prodígio o Naruto realmente é em combate, não só em combate,
como esse tipo de pensamento inovador faz com que ele consiga dominar os jutsus mais complexos de uma forma totalmente inusitada e até que rápida. Ou seja, o Naruto não é nenhum bobo nesse quesito. Suas habilidades perceptivas são na verdade bem refinadas. As habilidades perceptivas do Naruto também são um ponto muito forte e a gente tem várias demonstrações disso ao longo da obra. Um ótimo exemplo é o raciocínio indutivo dele, quando ele conclui que os ataques com senjutsus são eficazes contra o Obito e os poderes do 10 Caudas. Ele percebe isso junto com Tobirama, um cara que, vale lembrar, criou alguns dos jutsus mais apelões do universo de Naruto. Aliás, nem o Minato e muito menos o Sasuke, que é famoso por sua percepção, tinham notado isso. E cara, quando você para pra pensar isso, você nota que o Naruto na verdade é sim um ninja muito experiente. A análise do Naruto é perceber que pequenas mudanças persistem em momentos estratégicos, como o Doujutsu de Sasuke, que falhou por uma fração de segundo no Vale do Fim. Isso já era refletido muito antes nesse exemplo dado do Obito. Mas talvez o atributo número 1 do Naruto em combate seja sua imprevisibilidade, uma qualidade que o torna incrivelmente poderoso, não importa quem ele esteja enfrentando. Isso aparece em várias lutas, uma das mais engraçadas, mas ainda assim genial, é quando o Naruto solta um pum bem na frente do Kiba. Parece bobo, é verdade, mas isso foi sim relevante, já que o faro do Kiba estava amplificado milhares de vezes com chakra, deixando ele num estado de estresse absurdo, e aquilo foi perfeito para o Naruto manipular a situação. Mas agora vamos para um exemplo um pouquinho mais sério. E um desses momentos, e o meu preferido, é quando o Naruto utiliza o Jutsu Sexy Reverso contra Kaguya Otsutsuki, e nisso ele consegue pegá-la completamente desprevenida. Mesmo com todas as habilidades sensoriais dela, doujutsus avançados e tudo mais, o Naruto ainda consegue encontrar uma brecha. E isso não foi só um acaso. O próprio Zetsu Negro, um ser que viu lutas como Sasuke vs Itachi, Madara vs Hashirama, Pain e Obito e tantos outros, reconhece que o Naruto sempre foi totalmente imprevisível. E é justamente por isso que ele aconselha a Kaguya a finalizar o Naruto imediatamente. Ou seja, a imprevisibilidade do Naruto é tão absurda que até o Zetsu Negro, ligado diretamente a Kaguya, se preocupa com isso. E mesmo deixando isso de lado, o Naruto ainda é um estrategista adorável. Talvez não tão refinado quanto outros personagens da série, mas ele tem momentos que são realmente impressionantes. Um dos melhores momentos é a luta contra o terceiro Raikage, usando um clone das sombras. Naruto recebe informações do Gyuki e do Dodai sobre o terceiro e entende que ele caiu sobre a própria mão em uma batalha anterior, o que levou o Naruto a replicar a situação, fazendo o Raikage perfurar a si mesmo. E o mais impressionante é que o Dodai, que viveu durante os tempos do terceiro e quarto Raikage, nunca tinham percebido isso. Existem outros momentos, como na saga Pain, onde o Naruto consegue bloquear até mesmo os poderes do Rinnegan. E ele faz isso com algo que é simplesmente simples, bomba de fumaça, somada aos seus clones e jutsu de transformação. Ele utiliza um clone, o transformando em um Rasen Shuriken e lança contra os caminhos de Pain. Quando o caminho Gakido tenta absorver, ele é surpreendido. O Naruto derrota não só um, mas dois Pains com extrema facilidade e utilizando estratégias extremamente simples. E um dos maiores feitos, na minha opinião, acontece durante a Quarta Grande Guerra Ninja, onde o Naruto tem a ideia de teleportar todo mundo para fora da barreira do Obito. É claro que eu não considero o Naruto de fato um gênio nato, como ninjas já citado nesse vídeo, mas em algumas situações ele demonstrou uma reação e uma capacidade perceptiva tão elevada quanto esses ninjas que são declarados gênios. Outra coisa que muitos acabam não comentando ou sequer têm noção disso é que toda essa imprevisibilidade do Naruto reflete em seu próprio ser e em como ele cresceu, porque pensa comigo, o Naruto cresceu sempre precisando de escapar de enrascadas em Konoha, seja com truques ou pegadinhas, e isso, consequentemente, acabou se refletindo no estilo de luta dele, mesmo que de forma inconsciente. E quando você percebe que ele fazia isso desde pequeno contra ninjas da própria vila, fica claro como esse passado moldou sua criatividade e suas táticas imprevisíveis. Isso não torna o Naruto um gênio, mas sim um prodígio nato.
E isso é algo que as pessoas nunca param pra considerar, claro, uma vez que esses fãs assistiram a obra apenas uma única vez. E se você é um desses fãs que só assistiu Naruto uma única vez, mas que tem vontade de rever tudo novamente, eu te apresento a YouCine. Dentro da YouCine você vai achar um catálogo completo de animes, desde Naruto, Black Clover, Dragon Ball Z, Jujutsu Kaisen, Solo Leveling e muitos outros. Não perca tempo e baixe agora mesmo o aplicativo da YouCine, eu vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado. É sério, você não vai se arrepender, esse aplicativo é muito bom. E é isso, nação, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês comentem aí embaixo se curtiram esse formato, sendo esse um formato mais descontraído. E se vocês querem mais desse estilo, eu vou estar fazendo um próximo vídeo do Sasuke que também é muito polêmico, hein? Para isso você tem que estar inscrito aqui no canal para estar recebendo a notificação desse vídeo, então se inscreve, deixa o seu like para me fortalecer, hypa esse vídeo e claro, ativa o sininho para estar recebendo esse vídeo assim que sair. É isso, hein? Eu te espero nos próximos vídeos, fui!